Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Eu sou Alessandra Feltri. Olá, eu sou a Roberta Carbonari e nós estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cash. E iniciamos o programa com uma novidade. A partir de hoje teremos uma temporada diferente. Vamos iniciar uma série de episódios nos quais a Ana, nossa personagem fictícia, vai ilustrar diversas situações relacionadas à saúde e o bem-estar que acontecem com grande parte da população. Isso mesmo. Então, de acordo com os desafios que a Ana atravessa, nós vamos convidar um especialista que vai nos ajudar a entender melhor o caso e trazer conhecimento e as dicas práticas para que nós possamos fazer melhores escolhas e otimizar diferentes aspectos da saúde da Ana e de quem estiver nos ouvindo. Exemplos concretos, né, Beta? E a continuidade na história da Ana vai ajudar você a fazer conexões mais significativas com sua própria história pessoal, levando uma maior compreensão do impacto do estilo de vida e da alimentação no seu dia a dia. Isso mesmo. Então eu vou apresentar a Ana para vocês. Ela está com 42 anos, tem 2 filhos e uma rotina corrida de trabalho. Mora em uma grande cidade. Gosta de acompanhar temas relacionados à saúde, mas não tem colocado muita coisa em prática. E nos últimos anos, a alimentação tem sido baseada muito em produtos ultraprocessados, lanches rápidos e, além disso, ela está sedentária no momento. Ana percebeu que vem ganhando gordura corporal gradativamente. Já fez algumas tentativas de emagrecer, mas sem sucesso. Seus ciclos menstruais já não estão tão regulados e a TPM está mais intensa. Comentando com uma amiga seu descontentamento com o corpo e algumas dificuldades de saúde, sua amiga sugeriu a Ana a ir em uma nutricionista. Durante sua primeira consulta, a nutricionista explicou a Ana que ela estava entrando em uma fase chamada de perimenopausa, período em que ocorrem mudanças hormonais e metabólicas que antecedem a menopausa. E a perimenopausa surge em torno dos 40 anos em média, e ela vai até a menopausa, o momento em que existe a cessação da menstruação. E essa fase pede alguns cuidados especiais, porque durante a perimenopausa os ciclos menstruais podem se tornar irregulares, a TPM mais intensa, como a Lê comentou, e podem surgir problemas de fertilidade. Vamos notando outros sinais no corpo, no metabolismo, uma tendência a ganhar mais gordura e ter mais dificuldade em emagrecer. Também notamos uma perda de massa muscular, uma diminuição da produção de colágeno e da elastina na pele, reduzindo firmeza e acelerando o nosso processo de envelhecimento. E na consulta, Ana se conscientizou que precisava fazer algumas mudanças em sua alimentação e estilo de vida, já que esses fatores são fundamentais para manter a saúde e a boa composição corporal. Ana estava ganhando peso, porém apenas na forma de gordura e também perdendo massa magra. Assim, junto de sua nutricionista, começaram a montar uma estratégia para aumentar a massa muscular e perder gordura corporal, ou seja, que ela emagrecesse com saúde. E é sobre isso que conversaremos hoje. Que mudanças acontecem no organismo e que estratégias de alimentação e estilo de vida podem ajudar a Ana e as milhares de mulheres que estão em situação similar? Como emagrecer de maneira saudável? Como ganhar massa muscular nesta fase? E para nos ajudar a falar sobre esse importante assunto, gostaríamos de apresentar a nossa convidada de hoje, queridíssima. Ela é educadora física, nutricionista, atleta de crossfit, mentora em nutrição esportiva de excelência, é autora de diversos livros em nutrição clínica e esportiva funcional. Querida Andréia Naves, seja bem-vinda. Ai, meninas, muito obrigada. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Eu adoro fazer esse podcast e trocar figurinha aqui com vocês, né? Que eu falo que conversar com vocês é uma delícia, porque a gente tem uma sinergia super legal na ciência da nutrição. Então, acho que vai ser um bate-papo legal e eu amei esse caso, hein? Ave Não é Maria! bom? Ainda mais recém-chegada do American College. Pois é. Imagina que nós teremos aqui de benefícios de informações super quentes e atualizadas. Que delícia. Nossa, Lê, você falou uma coisa, foi o que mais se discutiu no American College, por que pareça. Saúde da mulher. Né? Saúde da mulher. Saúde da mulher. Muito, muito, cada vez mais se discutindo a importância, né, de vários fatores relacionados à saúde da mulher. Não só a que treina, mas aquela que precisa treinar também, né? Muito legal, muito bom. É sempre um prazer ter você aqui. Eu já vou começar fazendo pergunta, porque como a gente quer saber muita coisa, a gente já vai começar bombardeando você de perguntas. Mas eu acho interessante, embora a gente tenha explicado o caso da Ana, a gente falar um pouquinho mais sobre o que acontece realmente nessa fase. Né? Em termos nutricionais, em termos de alteração de padrão, né, de percentual corpóreo, de gordura, de massa muscular, por que isso acontece? O que está acontecendo com essa mulher? Porque normalmente quando a gente fala de perimenopausa, climatério, menopausa, a pessoa pensa apenas, pararei de menstruar, né? Mas tem um monte de coisa que acontece até lá, e de alterações fisiológicas, né, que trazem sintomas
A gente pode começar falando disso antes da gente falar de intervenção? Rô, eu sempre falo, né, que nós mulheres somos os únicos seres do mundo que temos um ciclo hormonal instável. Ninguém mais nesse planeta tem variações hormonais durante o mês, né? A gente tem ali o ciclo menstrual que rege, inclusive, o nosso comportamento. E quando eu falo em comportamento, não só comportamento físico perante a vida e as nossas ações físicas, mas também o nosso comportamento alimentar. Né? Então, os hormônios eles têm uma relação muito grande. Eu sempre falo que os hormônios são cochicho entre as células. E eles fazem com que o nosso comportamento seja mudado ao longo da vida, conforme esse padrão hormonal que a gente vai exercendo ao longo da vida. A mulher, nós temos, eu tenho até uma foto numa aula minha que o homem tem um botãozinho só, né? E a gente tem muitos botões para ser ligados e desligados, né? Durante a vida. Porque a gente passa por processos, a gente tem picos hormonais muito importantes, desde o momento da menarca, depois ali na fase adulta, quando essa mulher engravida, né? Depois a gente tem a menopausa, onde esse ciclo hormonal vai sendo alterado para que seja, como você colocou, né, a menstruação cesse e a gente tem ali uma queda da produção hormonal. Então, são muitos botões para serem ligados ao longo da vida. E todos esses picos hormonais que a gente vai vivendo ao longo da vida, vai, de alguma maneira, mexendo com o nosso ser mulher, né? Desde o nosso comportamento perante a vida, como eu falei, até o nosso comportamento alimentar. E os principais sintomas que eu observo assim, no consultório, e também por mim, né? Porque tenho 47 anos, estou passando por essa fase do climatério também, né? O que eu percebo também, Rô, as mulheres que têm um estilo de vida mais saudável ao longo da vida, elas sofrem menos nesse processo de climatério do que aquelas que não tiveram um estilo de vida saudável ao longo da vida, né? Então, aquela que sempre se cuidou, e eu falo assim: estilo de vida saudável não é ser a louca da dieta, comer só coisa certa, não fazer exercício 24 horas por dia, não é isso. É na balança estar mais em equilíbrio do que em desequilíbrio, né? Porque vai ter horas que a gente quer comer um chocolate, vai ter horas que eu não quero ir treinar e tá tudo certo, né. É a realidade de todo mundo, é a vida, né. Mas os principais sintomas que eu vejo é queda de energia, então essas mulheres elas passam a ter muito pouca energia para realizar as atividades simples do dia a dia, muitos quadros emocionais de depressão, síndrome do pânico, nem casos graves não, mas sintomas muito relacionados a essa depressão e síndrome do pânico, queda da libido, uma autoinsatisfação consigo, uma insatisfação consigo mesmo, sabe, assim, uma coisa de que parece que tá tudo fora do contexto, nada tá legal, tudo tá ruim, eu não consigo treinar direito, eu não consigo comer direito. Aí tem os filhos, que quem tem filhos, os filhos começam a crescer, começam a entrar na adolescência, então entra ali várias questões de conflitos mesmo do dia a dia que essa mulher vai ter que enfrentar na educação dos filhos também, né. Aí tem as mulheres que são mães solos, tem as mulheres que não são mães, e aí tudo isso junto com a questão hormonal vai gerando esses principais sintomas, mas o que eu mais observo é a queda de energia, a labilidade emocional e, claro, a maior vontade de comer açúcar. Infelizmente, esse comportamento está muito relacionado a essas alterações hormonais, especialmente na redução do estrogênio, porque o estrogênio, ele é um hormônio, a gente tem receptores no cérebro para o estrogênio. E esses receptores é o que faz nós mulheres conseguirmos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, é o que faz a gente ter essa vitalidade física para as coisas. O estrogênio, ele é o comunicador cerebral. E eu vejo um problema também, que ao longo da vida a mulher fica o tempo inteiro inibindo a produção de estrogênio com o uso de contraceptivo oral. Numa forma de não engravidar, ela fica inibindo a produção de um hormônio muito importante para ela. Porque o problema são os desequilíbrios. O excesso de estrogênio não é legal, porque a gente tem as doenças de predominância estrogênia, e a falta de estrogênio também não é legal. E o estrogênio sinaliza ao nosso cérebro o nosso comportamento. Então, esses desequilíbrios que acontecem com o estrogênio vai fazendo com que a gente tenha menos produção de dopamina, menos produção de serotonina, e isso vai direcionando o nosso comportamento para um consumo maior de açúcar e carboidrato simples, porque ninguém fica com vontade de comer brócolis. Ninguém. É a busca pela recompensa, né, uma busca pela O tempo recompensa que inteiro, já não tá ali fisiologicamente, o equilibrada. tempo inteiro. E André, O sabe o tempo que eu inteiro. queria falar também? A gente falou sobre hábitos alimentares, mas eu acho que pode ficar um pouco distante para as mulheres que estão aqui conosco entenderem realmente qual seria esse impacto de um consumo exagerado de ultraprocessados, do sedentarismo, ao longo da vida e principalmente chegando nessa fase do climatério. Porque a gente chegou aqui agora e a gente falou, as que não cuidam da saúde terão mais impacto. Mas de forma mais prática, o que isso acarreta no corpo da mulher? Quais as mensagens são dadas com essas escolhas alimentares que a mulher realmente vai sentir mais e vai sentir esse peso dessas escolhas inadequadas nesta fase de climatério? Será que a gente consegue
Eu acho assim, tudo começa ali lá na adolescência, né, quando essa menina já está exposta a um ambiente altamente tóxico, vamos dizer assim, né, o consumo de álcool excessivo na adolescência que vem crescendo cada vez mais, né, e a não preocupação, na verdade, até mesmo, e a Roberta fala brilhantemente sobre isso, né, os transtornos de comportamento relacionados ao consumo mesmo de alimentos mais processados, de consumo de não consumir frutas e verduras, de não ter esse hábito na família e gerar os transtornos de imagem e tudo mais. Então, tudo começa, eu acho que ali no momento da menarca, né? Essa mulher ali, ela já começa a ter desequilíbrios hormonais que vão fazendo com que ela tenha problemas em relação ao ambiente que ela vive, tanto em relação ao exercício quanto ao comportamento alimentar. O que eu observo hoje das meninas é que tem hoje uma vibe dessa coisa de fazer exercício, né? Então as meninas querem fazer exercício, querem postar, que corre, que fizeram maratona, não sei o que, ela tem uma vibe para isso. Mas ainda falta um pouco de preocupação em relação à alimentação e principalmente ao meu consumo de álcool, que para mim é o principal ali, né? E essa mulher que ao longo da vida come muitos alimentos processados, né? Alimentos ultraprocessados, ou seja, aqueles que são embalados, né? Eu falo aquilo que. Claro que a gente precisa de alguns minimamente processados, como arroz, feijão, grão de bico, ervilha. A gente precisa dos minimamente processados que vende no mercado. Mas os ultraprocessados, que são aqueles que a gente abriu e comeu, né? Esses não são interessantes de estar na rotina diária. Ou abriu e bebeu, né? Claro que não é interessante porque eles geram um quadro que a gente chama de processo inflamatório crônico. Isso vai fazendo com que as reações de glicação, a produção de citocinas pró-inflamatórias, mesmo que ainda em níveis muito mais baixos, porque é diferente de uma inflamação aguda, por exemplo, como numa doença autoimune ou até mesmo num quadro de infecção viral, bacteriana aguda, essas inflamações pequenininhas que vão acontecer no dia a dia, né? Essa inflamação crônica vai contribuindo principalmente para um acúmulo de gordura corporal, porque a gente já sabe que o processo inflamatório faz com que tenha ativação de células adiposas e maior acúmulo de gordura dentro desse adipócito, e até mesmo as doenças relacionadas de predominância estrogênica, né, que a gente tem, como por exemplo, hoje se fala muito de lipedema, a gente tem a celulite, as estrias, ou seja, essas desordens estéticas que é muito comum na mulher, principalmente nessa mulher que está muito inflamada, né, que tem esse consumo de ultraprocessados e que não treina, porque aí o não treinar, né, o sedentarismo tem uma relação principalmente com a perda de massa muscular. Então imagina que eu tenho um processo inflamatório, estimulando ali o acúmulo de gordura corporal, a proliferação desses adipócitos, e associado ao sedentarismo, eu vou perdendo a massa muscular, porque a única maneira de ter músculo é treinando, né? Então não tem como assim, respirou, ganhei músculo. Não tem como. Então, assim, a gente precisa treinar. Então, a falta de treino vai fazendo com que essa mulher também vai perdendo essa massa muscular. E é muito, eu tenho certeza que vocês também atendem mulheres assim, que são as falsas magras, é muito comum. Elas estão muito preocupadas com o peso corporal de balança, né? Então, eu quero pesar 50 quilos. Mas tem 25% de gordura. Então, o que adianta você ter metade do corpo, né? Quase um quarto do corpo, na verdade, de gordura corporal? Não tem como. Então, o mais importante que eu sempre explico, né, é essa composição. E o exercício físico entra nesse sentido. E aí a massa muscular ao longo da vida, ela é muito importante, porque é ela que vai preservar, né, que na verdade que vai prevenir os sintomas associados ao climatério. Então, quando você tem uma alimentação mais equilibrada, sem ultraprocessados, uma alimentação onde você tem uma predominância de consumo de verduras, legumes, que é essa coisa que todo nutricionista fala, né? Verduras, legumes, alimentos minimamente processados, menos inflamatório, uma dieta equilibrada e fazer exercício, essa mulher, quando chega aos 40 anos, que é o início do climatério, ela vai ter menos sintomas. E conforme ela vai chegando mais próximo da menopausa, ela também vai tendo menos sintomas, por duas razões. Ela não está inflamada, num grau, né? Não tem um grau de inflamação alto que faça com que o tecido adiposo esteja ali produzindo substâncias tóxicas no organismo, e ela tem massa muscular que preserva a questão hormonal, porque o músculo também produz estrogênio. Quando o ovário para de produzir estrogênio, o músculo passa a produzir. Claro que é uma quantidade infinitamente menor do que o ovário produz, mas é a massa muscular que previne a gente da queda hormonal, dos sintomas causados pela queda ou pela pausa de estrogênio pelo ovário. Então, o músculo vai te ajudando a lidar com essa situação. Opa, parou de produzir estrogênio, mas espera aí, vou produzir um Ajudando pouquinho até aqui. a evitar uma queda brusca, né, então é como se estivesse Exato. ali Vai aos compensando, pelo pouquinhos, menos vai aos pouquinhos, não vira uma montanha russa, equilibrando. uma coisa, de Exatamente, ponta cabeça. exatamente. Eu Então, acho assim, que é ao longo da vida. Eu falo assim, é claro que quando a mulher chega pra gente, já na menopausa, a gente consegue ajudar? Claro que sim, mas o custo para isso é muito mais alto. E É. ela vai ter que ter muito A mais mudança é muito disciplina, mais brusca, né, porque muito é a hora mais. de mudar. Não tem aquele, ai, tempinho, menos. Quanto mais rápida a mudança, mais você minimiza os sintomas, e ela quer Sim, realmente qualidade de exato, vida, né. E a exato. Déia acho que trouxe 2 coisas bem importantes, né. A Déia falou da questão, da imagem, da questão
de como essa pessoa lida tanto com a alimentação quanto com a imagem, né, nós temos 2 momentos importantes que a gente observa uma prevalência de comportamentos alimentares disfuncionais mais alta, né, que é a menarca e a menopausa, né, são justamente esses Ô, 2 Rô, eu momentos. preciso aprender os termos com você, porque toda vez que eu vou falar, eu nunca sei se eu falo certo ou se eu falo errado. Eu falei: "Eu preciso Você fala anotar toda sempre vez que eu certo, começo a né, falar você os fala termos". sempre certo. Não, eu falo transtorno de imagem, transtorno alimentar, transtorno de comportamento, eu nunca sei o que que é o certo. Desculpa se eu falei errado. Imagina, mas isso é um ponto, né, então, se você foi uma mulher que enfrentou problemas, né, na adolescência com a alimentação, com a imagem corporal, você precisa ter uma atenção neste momento do climatério, é muito importante. Porque a alteração corporal vai acontecer, a gente não está dizendo que você vai conseguir combater, né, ou evitar completamente todas essas alterações, eliminar, exato. Mas o que vai acontecer é que você vai passar por elas de uma forma saudável, né, de uma forma controlada, equilibrada, saudável. Então isso é um ponto muito importante que a Déia trouxe. A outra questão, quando a gente fala: "Bom, se eu nunca fiz nada e vou deixar para fazer na menopausa", a gente tem comportamentos muito consolidados ao longo de uma vida inteira para tentar, transformar, né, então é bem complexo. E o outro ponto é que se ao longo de uma vida inteira, né, até os seus 40 anos, você nunca parou para prestar atenção na sua alimentação, no exercício físico, na quantidade de atividade física adequada, você provavelmente, até os 40 anos, já pode apresentar alterações metabólicas que vão intensificar esses sintomas todos, né? Então, uma síndrome metabólica, né? E a gente fala aí, principalmente, um marcador importante, que é a circunferência abdominal, né, na mulher acima de 82, né? Algumas recomendações, organizações falam 80, outras falam 82, então, que é a adiposidade visceral, né? Ou ainda uma resistência, um quadro de resistência à insulina, que dificulta ainda mais a manutenção da massa muscular, né? Dificulta ainda mais a condição de ganho de massa muscular. Então, essas questões eu acho que são importantes da gente salientar, porque se você chegou aos 40 já apresentando essas questões, você tem 2 questões, na verdade, para resolver: o que está acontecendo no climatério e o que aconteceu até lá, né? Resolver metabolicamente tudo o que aconteceu até lá, para que você consiga então ter melhores condições, né, qualidade de vida, mais qualidade de vida. E aí, Déia, você falou bastante da questão do exercício, da importância do exercício, né? E eu confesso aqui, até para que vocês se sintam acolhidos desse lado, que eu nunca fui amante da musculação. E assim, imagina, eu tenho um marido que foi bodybuilder, imagina para ele o que era ouvir: "Ah, eu não gosto de musculação", aquilo era o fim. Mas isso não fez com que eu, simplesmente por não gostar, me afastasse de algo que eu preciso, né. Eu preciso fazer musculação. Eu preciso e especialmente nessa fase, eu tenho 44 anos. Então ou eu faço musculação, eu tenho uma dificuldade de manter massa muscular. Sempre tive, desde pequena, né. Tenho uma dificuldade de ganho de massa muscular. E o que eu percebi aos 40 é que isso se intensificou, mesmo fazendo exercício físico. Então, mesmo que antes eu fizesse 2 a 3 vezes por semana de musculação e fosse o suficiente, hoje não é mais. Hoje, para eu obter os mesmos resultados, eu preciso fazer 5 vezes, 7 vezes desse exercício, para ter os mesmíssimos resultados, né. Então eu acho que eu queria muito ouvir você falar mais sobre essa questão, né, da perda de massa muscular, da manutenção, do ganho, como pode ser feito por essa mulher. Treino de força, né, o treino de musculação, como você colocou, sem sombra de dúvida é muito importante, né, ao longo da vida. Mas, além disso, o Rô, eu acho que o mais importante é a gente ter músculos funcionais, eu falo, sabe. Porque o fato de você ter mais mas, por exemplo, você é uma mulher longilínea, você e a Lê, né, são longilíneas, são magras, são altas, né. Vocês nunca vão ser bodybuilder, Ninguém fortuna, imagina o que é um mesomorfa. agachamento para uma mulher de 1,74 m, gente. A É, quantidade de terrível. agachamento que eu tenho que fazer é Pra imensamente maior do que os altura. outros seres humanos, não Com não tanta é Pra normal eu isso. então eu começo com 1,60 m, presta atenção, pra mim é muito mais fácil fazer agachamento Você que pra chega você. rápido, entendeu? Para mim Você é um chega muito sofrimento rápido, intenso. sua série é muito mais rápida que a nossa. Muito rápido. Então, assim, nunca que vocês vão ser mulheres e assim como vocês, tem inúmeras mulheres, assim como eu nunca vou ser magrinha, longilínea, né, não vou. Sim, Então, assim, eu falo que cada uma de nós temos a nossa forma, Deus deu a nossa forma, e a gente precisa, ao máximo possível, potencializar a nossa forma. Trazer vitalidade dentro daquilo que o meu corpo permite eu fazer, né, o que é possível fazer com o corpo que eu tenho.
Claro que não existe limites para o corpo pode fazer o que você quiser, né. Hoje eu tenho 47 anos e ando de ponta cabeça, quando eu andava com 20, ando com 47, tá tudo certo. O corpo não tem limites, é. Mas eu penso que é importante a gente ter, massa muscular. Quando eu falo de massa muscular, é nessa relação com a composição corporal. Então o exercício, ele precisa fazer com que você tenha essa diferença, mais músculo e menos gordura. E não necessariamente ter mais músculo, você vai ser bombada, vai ser musculosa, não vai, né, então não necessariamente você vai. O que é importante é esse músculo ser funcional, ou seja, ele conseguir tolerar bem a carga de treino, ele conseguir se recuperar bem dos danos induzidos pelo exercício, ele conseguir gerar uma resposta de adaptação adequada ao exercício para a síntese proteica de reparação e síntese proteica anabólica, que é a manutenção ou o ganho de massa muscular decorrente do exercício. Então, esse músculo precisa ser capaz de funcionar, de oxidar gordura, porque a gente oxida a boa parte não, né? O nosso reservatório de gordura, de oxidação, ou seja, de queima de gordura, é o músculo esquelético. Então, esse músculo precisa ser muito capaz de mobilizar as gorduras que estão circulantes e até mesmo a gordura que está dentro do músculo, que está estocada no tecido adiposo, e utilizar como fonte de energia. Então, é muito importante que a gente tenha um músculo funcional. O problema é que quando essa mulher é sedentária, ou ela tem um estado de inflamação crônica, onde, junto com o desequilíbrio hormonal, isso está causando um estado de desequilíbrio fisiológico, o músculo perde a sua função. E a gente chama de disfunção, principalmente função mitocondrial, né? Porque a mitocôndria, imagina que é a casinha de dentro do músculo que a gente oxida essa gordura, né? A casinha que a gordura vai para lá e vai gerar ATP, vai gerar energia. Então, a mulher que está sedentária, a mulher que está em inflamação crônica, em desequilíbrio hormonal, ela está com essa mitocôndria muito pouco funcional. Então, essa casinha está funcionando muito devagar. Então, ela não Uhum, consegue produzir energia de forma eficiente. uhum. Assim como ela também não consegue tolerar de forma suficiente o exercício físico, tolerar o esforço. Então, qualquer coisa que ela começa a fazer, ela fica cansada. Qualquer coisa que ela começa a fazer, ela quer desistir, né, porque o músculo não dá conta de sustentar a realização do exercício. Então, o mais importante, além da massa muscular, que é importante sim, não estou dizendo que não é importante não, é importante, mas você não precisa ser bombada, o importante é você ter uma boa relação entre músculo e gordura. Mas o mais importante ainda é você ter um músculo que funciona, um músculo que consegue, de novo, tolerar a sessão de treino, se recuperar rápido, contrair com rapidez, né, se recuperar rápido do dano pelo exercício e conseguir produzir energia de forma eficiente na mitocôndria, que é a organela principal. Então, a questão mitocondrial é uma das coisas mais estudadas hoje, né, e a gente tem muitos recursos para essa mitocôndria, diversos tipos de exercícios e intervenções nutricionais, que fazem com que essa mitocôndria consiga ser muito ativa. E, André, aproveitando que a gente está falando sobre mitocôndrias, você trouxe a relação da mitocôndria com massa muscular, com essa oxidação, ela também é muito mencionada quando a gente quer melhorar sinais e sintomas na menopausa, né? Então, hoje, quando a gente fala dessa fase de vida da mulher, de climatério, de menopausa, a gente tem um alvo muito importante, que é realmente melhorar a eficiência, a quantidade, a qualidade dessas mitocôndrias, porque ela também está muito envolvida no emagrecimento, né? Essa mitocôndria aí que não consegue produzir energia adequadamente não leva à perda de peso eficientemente, né? E também nas mitocôndrias é que são produzidos os nossos hormônios. Então, assim, se a gente quer otimizar, eu falo que na fase do climatério, menopausa, é como se a gente tivesse espremido limão ao longo da vida com a mão, e nessa fase a gente tem que pegar o espremedor de fruta e É verdade, já espremer, gostei. porque aí eu tenho que otimizar essa produção para que a gente aproveite o máximo, né, dessas mitocôndrias e desse favorecimento na produção hormonal, né. Sim. E você está falando uma coisa, Lê, que é assim, né, as pessoas sempre pensam que emagrecer é só peso de balança, né, quando na verdade emagrecer é um processo muito complexo, porque eu preciso mobilizar essa gordura que está estocada no tecido adiposo, especialmente subcutâneo, e mais difícil ainda o visceral, que a Rô colocou, porque aí ferrou a vida, né, mobilizar essa gordura e levar até a mitocôndria do músculo para ser utilizada como fonte de energia. Esse caminho, bioquimicamente, ele é extremamente complexo e sofre inúmeras intervenções, desde as alterações hormonais que podem bloquear a mobilização dessa gordura para o músculo, ou ainda a própria inflamação crônica que impede que essa gordura vá para o músculo, e até mesmo as restrições energéticas severas que as pessoas fazem, né? Que fazem com que essa gordura não chegue até o músculo esquelético para ser utilizada como fonte de energia. E para o músculo utilizar, precisa contrair. Eu preciso fazer exercício, né? Qualquer nível de exercício, qualquer coisa. Eu falo, cara, vai caminhar 20 minutos, 30 minutos. Qualquer nível de exercício é bom
perto do nada, né. Então qualquer coisa que você conseguir fazer, e eu sempre falo isso, né, não precisa ser um exercício sistematizado, porque as pessoas acham que precisa ir pra academia, colocar roupa, tênis, comprar não sei o quê de última geração, não. É o simples fato de se movimentar mais. É claro que o exercício sistematizado traz muito mais benefícios para a saúde, mas se ela não faz nada, é melhor que ela faça alguma coisa. Então, sai para caminhar com o cachorro mais vezes no dia, vai fazer uma caminhada no mercado mais longa, sei lá, faz algum tipo de movimentação, porque inclusive com a história do home office, as pessoas ficaram mais sedentárias ainda. Então elas não saem de casa, não sai mais de casa, né, é do computador para a cama, da cama para o computador, anda dentro de casa e não faz mais nada. Então essa falta de atividade física espontânea vai ainda agravando mais a ação mitocondrial. E aí nesse momento que você colocou da menopausa, do climatério, né, essa mulher imagina que ela já tá com o estrogênio deficiente, porque é o hormônio da nossa vitalidade, né. Muitas vezes ela já está inflamada, porque ela está comendo mal, ela está dormindo mal, outra coisa super importante, porque que está envolvido com o processo de emagrecimento, é o sono. Então ela já está dormindo mal pela falta do próprio estrogênio que desregula o ciclo sono-vigília, né, e ela não produz mais melatonina de forma adequada. Ela já está sedentária, ou seja, esse músculo já está disfuncional. Olha quanta coisa difícil, né, pra gente difícil não, mas quanta coisa complexa pra gente organizar na vida dessa mulher. Por isso que é mais fácil ir fazendo a poupança ao longo da vida, né. Vai fazendo a poupança desde que você, né, é muito mais fácil. Exatamente. Mas o Mas a gostoso gente é que hoje a nutrição pode ajudar, né, eu acho que, assim, É, sempre trazer essa mensagem de conforto, né, para nós mulheres, nunca eu é tarde. 48, Beta e era isso 44, e era isso que eu 47, ia eu tô falar. do lado da Andréia, Beta, às vezes ela fala: "Ah, mas climatério", eu olho para ela, não deve ter nenhum sinal e sintoma desse climatério, o que que ela tá falando tô no É, climatério? exatamente. Essa mulher eu falo, a gente estava antes de abrir esse episódio, né, a Déia está para quem não está nos assistindo, que agora vocês podem nos assistir também, quem está apenas ouvindo, pela primeira vez eu vi a Déia abrir a câmera com um moletom. Eu falei: Opa, "Meu Deus, ela tá com frio essa tô mulher", de roupa. porque é uma energia que não tem fim, né. E aí, o que É eu queria verdade. trazer aqui é justamente o que a Lê pontuou muito bem. Nem sempre o conhecimento sobre isso foi acessível, né. Ai, é verdade. Nem sempre todo mundo tem acesso ao conhecimento. É novidade que todos possam abrir um telefone e nos ouvir ou ouvir É. um profissional falando sobre esses temas. Nossa, é Então, verdade. pode ser que muitas mulheres tenham chegado ao climatério sem jamais ter acesso a essas informações. E aí, o que a gente traz como mensagem aqui, antes de encerrar esse primeiro, episódio com a Ana, né, é que justamente, mesmo que você não tenha feito, né, não, o que você não pode é achar que está tudo certo, que Perdido. tudo isso que tudo isso que você está sentindo é sim sinais de climatério, É sinais destino, né? irreversíveis, e sinais irreversíveis, né, que você não pode melhorar, que você não pode fazer algo para estar melhor. Então a Déia trouxe algumas coisas aqui muito importantes, né, melhorar a sua alimentação no sentido de se aproximar dos alimentos que você precisa se aproximar. Pode ser sim que a sua vontade de comer doce esteja aumentada. Pode ser que você tenha uma capacidade de inibição a esse doce reduzida comparado ao que você tinha. Tudo bem, mas vamos começar trabalhando né, não pode ser só o doce. Você não pode ter como lanche esse doce ou como almoço esse doce, né. Você precisa se aproximar dos alimentos que vão te ajudar e vão contribuir para o fortalecimento dos seus músculos, da sua saúde, do funcionamento da sua mitocôndria. Então, quando a gente fala que a gente precisa de verduras, a gente está falando de 400 gramas de verdura, ao menos, no dia, distribuídas ao longo do dia, tá. A gente está falando de ao menos 3 porções de fruta distribuídas ao longo do dia. É docinho também, né. Se eu não começar a fazer isso, é mais difícil ainda eu abandonar o hábito de comer muitos doces. Você não precisa ir para a musculação 7 vezes por semana, né, mas você precisa tentar colocar no seu dia ao menos 30 minutos de exercício de moderada intensidade, para que qualquer exercício, o que você mais gostar, corra com o cachorro, né, como a Déia falou, corre com o seu cachorro. Mas suba e desça escadas, vá andando ao mercado, mas para que você consiga voltar a uma atividade física que beneficie, o seu músculo esquelético. Então, estas são algumas das coisas, né, que precisam ser feitas nesse período, além de, obviamente, se você tiver acesso e possibilidade, buscar um profissional, para que esse profissional possa ajudar em todo o restante, né, a questão do sono. Muitas mulheres, realmente, se eu não corrigir o sono, é até mais difícil corrigir o comportamento alimentar, a disponibilidade dessa mulher de fazer exercício físico. Então, se você já está tendo prejuízo de sono, procure um médico. Não dá para ficar com prejuízo de sono sem fazer nada.
Você precisa regularizar seu sono. Ô Rô, e você tá falando uma coisa, eu tô aqui lembrando, eu tenho uma irmã de 40, eu tenho 47, ela tem 45. E a minha irmã, ao contrário de mim, pensa uma pessoa do avesso. Do avesso, total, ao contrário. Fez tudo errado a vida inteira, nunca gostou de fazer exercício, nunca gostou de comer bem, extremamente ansiosa, né, totalmente diferente de mim. E a vida inteira, né, eu tentando, falei: "Adriana, olha, vamos fazer exercício, olha, vamos fazer um pouco mais de comer melhor", não sei o quê. Nunca ela se preocupou, nunca, ela tá sempre teve filho, é mãe solo, sempre com vários problemas de saúde, né, e eu tento fazer o que eu posso, né, porque na verdade a pessoa precisa querer em primeiro lugar, né, e a gente vai tentando ajudar como a gente pode. Aí esse ano e assim, eu já mandei ela para várias nutricionistas, que eu falei assim: "Olha, eu não vou te atender, porque a irmã não dá certo", eu falei pra já mandei pra um monte de gente, falei: "Ah, não dá mais". Só que agora ela tá sentindo, claro, mais dificuldade, porque chegou no climatério, né. Aí ela me procura aí acho que ela resolveu me escutar, me procurou, eu falei: "Olha, eu vou te atender no consultório igual qualquer outro paciente, no mesmo tempo que eu atendo, do mesmo jeito que eu faço com todo mundo, fazendo tudo que eu faço, mas você vai precisar agir como paciente também, não como minha irmã, tudo bem? Tudo bem". Aí ela veio. E a Lê, é isso a Lê não, o Rô e a Lê, né, é muito isso que Uhum, você falou, né, são pequenas mu é engraçado que, eh, você é minha irmã, né, e eu também mudei o olhar para cuidar dela, né, são pequenas coisas no dia a dia que eu já vi que vão fazendo a diferença na vida dela, porque como ela me via, ela achava que ela tinha que treinar que nem eu treino, ela achava uhum, que eu tinha que comer como eu como, então ela achava que era muito distante dela fazer as coisas que eu fazia, então assim, parecia uma coisa uhum, assim, eu nunca vou conseguir ser igual a Andréia, porque estava muito distante, só que eu tenho hábitos assim a vida inteira, ela não. uhum, Então o que eu coloquei para ela assim: "Olha, o pouco que você conseguir fazer já vai ser muito dentro dessa fase, que os sintomas que você está sentindo são naturais e normais nessa fase do climatério. Então vamos fazer o seguinte, que nem você falou, vamos tentar, em vez de fazer não consegue fazer academia? Vamos caminhar na escada. Vamos subir do prédio, lá do seu prédio, vamos subir 3, 4 vezes por dia as escadas do seu prédio até o último andar e voltar, tudo bem?". Ela começou a fazer. Nossa, sentiu um monte de dor no primeiro dia, lógico, claro. mas começou a sentir melhor. Te Ela xingou começou o a sentir resto do dia, melhor. Me claro. xingou, É. mas começou a sentir melhor. E agora, olha só a comida, né, e ela precisava de engraçado que tem gente que é muito assim, precisa do profissional para organizar a vida, né. Uhum, Então ela precisava assim: "O que que eu vou comer de lanche? O que que eu vou comer de almoço? O que que eu vou comer de jantar?", porque ela não tinha ideia, porque aí ela pegava uhum, lá uma lasanha pronta do mercado e fazia, no micro-ondas, uhum, né. uhum, Eu falava assim pra ela: "Não, Dri, olha, a gente pode fazer dessa maneira, vamos olha, ah, pode comer pão? Pode, mas vamos essa porção de pão a gente pode colocar, olha, vamos fazer um patezinho de atum com um queijinho diferente, um queijinho cottage. Ai, pode tomar suco? Ah, pode, mas a gente vai comer o suco no momento certo, tomar o suco no momento certo". Então, assim, é muito louco que existe uma distorção de uhum, informação uhum. muito grande na nutrição. Imagina, minha irmã, né, que Sim. vive comigo, eu sou Uhum. nutricionista. Então, ela tem muita distorção ainda e fica seguindo um monte de gente que fala um monte de louco, a cabeça da pessoa fica assim, ó, torta, você vai tá Exato. proibida Mas de é escutar o que a gente questão de está vivendo nutrição. atualmente, né, você está dando, o relato da sua irmã, mas é essa confusão de informações, É, o as pessoas estão extremismo, o nutricionalmente radicalismo, confusas, é. E aí nutricionalmente bagunça ansiosas, né. e fica distante da nutrição de Uhum, verdade, do que é uhum, do que são os primeiros passos, de que tudo é um processo, né, não é, de um dia para o outro que a gente vai mudar tudo. Hoje eu fui em um congresso, o congresso de ortomolecular, e eu assisti uma palestra do Ai, nosso amigo começou, né, começou hoje. Fabrício É, Fabrício Fabrício Assini? é. Fofo. E aí ele mostrou, né, um estudo falando, né, a Beta trouxe a informação de 400, 500 gramas de legumes, verduras e frutas, né, então contemplando todos esses alimentos. E esse estudo que ele mostrou hoje foi de uma xícara de verdes folhosos rejuvenescendo o cérebro até em 10 anos. Uma xícara de verdes folhosos por dia. Então, o que que significa isso para a gente ter aí um rejuvenescimento do nosso cérebro de 10 anos? Deixa o nosso cérebro 10 anos mais jovem. Então, é sobre isso, né? Se eu deixo o meu cérebro mais jovem, eu tenho também, né, um alvo importante que é a saúde mental nessa fase do climatério e da menopausa que a gente precisa cuidar. Então, a produção dos neurotransmissores, né, o fluxo sanguíneo adequado, a gente precisa, a alteração de humor é muito significativa nessa fase. Eu falo que eu acho que para a gente, né, que estuda profundamente sobre essas questões fisiológicas e metabólicas dessa fase da mulher, quando a gente pega uma mulher que está com queixas de humor depressivo, e que acha que não consegue até trabalhar, então fala assim: "Ah, eu tenho que desistir disso, eu não quero fazer esse plano mirabolante acontecer, ou eu não quero crescer mais na minha carreira, porque eu não consigo". Então, André, eu já atendi paciente desistindo de carreira.
A minha irmã estava nessa fase, assim, querendo desistir da vida. Arrepio, por conta de acreditar que ela não teria energia e disposição para avançar. E eu Então, acho que é bom você falar isso, Alê, entrando porque num ponto da vida tão significativa para a mulher, dessas conquistas, né, sim, é muito sério o que muitas é. mulheres estão vivendo. Você sabe que eu descobri que talvez eu já estivesse com um pezinho no climatério, porque quem me conhece, me acompanha, sabe como é a minha rotina de trabalho, minha rotina de vida, né. Só que as pessoas falavam: "Você precisa descansar", mas eu não sentia essa necessidade. Eu estava felizona, amarradona fazendo tudo, né. Não era uma coisa: "Nossa, que grande esforço, olha a minha vida difícil e triste de trabalhadora". Não, é assim: "Pô, que delícia, vamos embora, vamos fazer isso, vamos Legal. fazer aquilo, vamos", né. Quando eu percebi que alguma coisa tinha mudado, foi justamente quando eu falei: "Gente, tô sentindo um cansaço, não sabia", eu não usava a palavra cansaço, né, "tô cansada", aí eu falei: "Será que é assim que as pessoas cansadas se sentem? Será que isso é o que as pessoas falam?". E aí eu falei: "Mas que coisa estranha, né", é como se tivesse mudado o meu nível, de possibilidades de ação, porque eu Sim, estou e sou hoje, né, mais cansada do que costumava ser antes. E tá tudo certo, né, eu não faz preciso parte. largar tudo, eu preciso ajustar o volume Descansar mais, exato, você não precisa né. desistir, você precisa descansar, Exato, você precisa exato. reajustar a sua vida. Mas Então, eu gostei muito da essas coisas palavra, vão ser não é nem só do importantes. descansar, Beta, você usou uma palavra de ajustar, Ajustar. Ajustar, né. E aí entra o momento do seu descanso, o momento do é, seu trabalho, o momento da sua Exato. diversão, então é exato, sobre reajustar. Então, São e de não ser é, fases. mais super overprodutiva, né, porque a gente tem é. essa falsa crença de que ser overprodutivo o tempo inteiro, né, a gente tá É o mais bem, tô bem. maravilhoso. Mas assim, foi uma coisa que eu sempre fiz feliz, sabe, para os outros parecia que eu estava fazendo Então um grande sim, sacrifício com a minha vida, mas sim, não era, era um negócio que eu adoro fazer. A única coisa é que depois e foi esse o estalo, né, então, eu tô falando isso porque às vezes as mulheres podem estar pensando, como você sim, falou da sua irmã, né: "Nossa, agora a minha vida não faz mais sentido". tá Não é bom, isso. Ou: "Ai, não é. eu acho que eu escolhi a profissão errada". Não, amor, não é isso. Se você tá nessa fase do climatério, investigue. Pode ser Ô Roi, apenas você falou uma o coisa importante, climatério, assim, né, te buscar um trazendo profissional sério pra ajudá-la nesse momento, né, buscar um profissional que dê pra ela o passo a passo, porque, por exemplo, com a minha irmã eu tenho encontros recorrentes com ela, né, então assim, como eu faço qualquer outro paciente, então ela vem aqui todo mês, a gente vai conversar, vai rever as estratégias, porque, de novo, o volume de informações é muito grande, né, então eu falei pra ela assim: "Olha, você vai começar a ver essas pessoas aqui, começa a ver essas pessoas falando", porque às vezes, até com uma relação de irmã, essa velha é falando, é uma chata, né. Então assim, aí ela falou: "Nossa, mas faz sentido". E também orientar os pacientes nas informações que a gente pode ter de outras pessoas, até para reafirmar tudo aquilo que a gente está falando, né. Que eu acho que essa ajuda, do profissional, de dar as mãos, né, eu sempre falo isso, é dar as mãos para o paciente pra paciente, falar: "Olha, cara, tá tudo bem o que você tá sentindo, tá tudo certo, mas a gente consegue ir para frente, bora que dá exato. certo, né". Dá para melhorar isso aí, né, dá para Dá para melhorar isso melhorar, aí. Vamos não Déia, precisa melhorar. muito, desistir, né. muito, muito obrigada por esse Ah, eu que agradeço. primeiro episódio Episódio com para a a Ana. Ana, né, e para É, todos que estão aqui nos ouvindo. E eu queria convidar vocês, porque no próximo episódio nós vamos ver como a Ana está se saindo com estes passos iniciais que nós falamos aqui, mas vamos abordar outros fatores que podem estar atrapalhando a Ana no emagrecimento e no ganho de massa muscular, assim como suplementos e estratégias que podem ajudar a melhorar os resultados. Véia, foi espetacular, que delícia estar com você no primeiro episódio aqui com a Ana e nos próximos que virão também, tenho certeza que a gente vai contar com você. Muito obrigada, obrigada. eu que agradeço, meninas. E querido ouvinte, eu espero que você tenha aproveitado e fique muito à vontade para compartilhar este episódio com outras pessoas. Caso você tenha gostado desse momento, pode também divulgar o programa para mais pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita, de preferência 5 estrelas e agora com um like aqui nesse vídeo. E nós esperamos vocês no próximo episódio repleto de valiosos ensinamentos. Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, um novo caminho para te nutrir com as escolhas mais saudáveis. Beijo Beta, beijo Déia, beijo a todos os ouvintes. Até a próxima. Beijo a Lê, beijo Déia, beijo a todos e até a próxima.